Hoje nós vamos estudar as síndromes vasculares, envolvendo a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Começando com a artéria cerebral anterior, então, antes da gente entender o que são as síndromes, né, das artérias, a gente precisa entender aonde essas artérias irrigam, né, no hemisfério cerebral, para que a gente possa entender os conjuntos de sinais e sintomas, né, que são as síndromes, envolvendo tais artérias, né? Então, toda vez que a gente tiver um AVC envolvendo a artéria cerebral anterior, a gente precisa entender qual que é o local de irrigação dela, por exemplo. Então, quando a gente olha aqui essa imagem, né, do hemisfério cerebral num corte sagital, essa cor em roxo aqui, é a região da irrigação da artéria cerebral anterior. Então, a artéria cerebral anterior, ela irriga toda essa face medial, nessa face interna do hemisfério cerebral, especificamente dos lobos frontal e parietal, os núcleos da base, a cápsula interna e parte anterior do corpo caloso. É quando a gente observa que essa imagem no corte transversal do hemisfério cerebral, especificamente na região dos lobos aqui parietal e temporal, e também aqui a gente observa os núcleos da base, o lobo frontal. Então vamos às cores, né? Então essa cor azul aqui é a irrigação da artéria cerebral anterior. Então como que a gente pode observar referente ao homúnculo de Penfield, né, que é a representação do corpo lá no córtex cerebral? Então, no lobo frontal, nós temos o giro pré-central, área motora primária. Então, quando a gente observar o homúnculo motor, na região azul, está referente ao membro inferior. Então, por isso que quando o paciente tem uma lesão, um AVC de artéria cerebral anterior, o paciente ele vai apresentar como principal comprometimento uma hemiplegia contralateral e o predomínio vai ser crural, ou seja, o predomínio vai ser caudal. Porque a região que a artéria cerebral anterior irriga, no giro pré-central, né, na área motora primária do lobo frontal, é referente ao homúnculo de Penfield do membro inferior. Então, a representação do corpo está relacionada ao membro inferior. Então, por isso que o predomínio vai ser crural. E acontece uma plegia ou paresia, né, alteração da força muscular ou ausência dela, por conta que a área motora primária é a área de movimento, né, a área da contração muscular. E acontece de forma contralateral porque o tracto córtico-espinal, que é o principal tracto motor, que desce com eferência a partir do giro pré-central, né, então o seu neurônio motor superior se localiza lá no giro pré-central, e ele vai descer até a medula espinal, para fazer assim conexão com a eferência, mas na região das pirâmides do bulbo, 80% desse tracto motor, ele decussa, ou seja, ele troca de lado. Então, por isso que o predomínio sempre vai ser contralateral à lesão. Então, se a gente observar, por exemplo, uma lesão, um AVC de artéria cerebral anterior, à direita, o paciente ele terá maiores comprometimentos motores à esquerda, principalmente no membro inferior, né? Por conta dessa decussação do tracto motor. 80% dele, que é o tracto córtico-espinal lateral, ele vai para o lado oposto, lá na medula espinal. E apenas 20% desse tracto, que é o tracto córtico-espinal anterior, ele desce ipsilateralmente até a medula espinal. Uma outra manifestação clínica importante da síndrome da artéria cerebral anterior é a hemianestesia contralateral, que acompanha esse quadro motor. Então, como a gente viu, a artéria cerebral anterior, ela irriga o lobo parietal, na região do giro pós-central, e a região do giro pós-central é a área somestésica primária, onde é responsável pela sensação, por sentir. Então, se o paciente tem uma lesão nessa região, né, uma necrose por conta do AVC, nessa região o paciente vai ter alterações de sensibilidade. E também será contralateral, porque acontece o mesmo fenômeno
com as vias ascendentes, né? Então, o paciente, metade do corpo dele contralateral à lesão, terá diminuição de sensibilidade, que é a parestesia, né? Então, uma hemiparestesia, ou uma ausência total de sensibilidade, a depender do tamanho da lesão, da extensão dessa lesão, causando aí uma hemianestesia, com predomínio também crural. Então, o paciente terá comprometimentos importantes de força muscular, né, de contração muscular, de um hemicorpo contralateral com mais comprometimento no membro inferior, assim como ele terá importantes alterações da sensibilidade, também do hemicorpo contralateral, com predomínio aí de mais alteração no membro inferior. A artéria cerebral média, né, então, para a gente poder falar agora da síndrome da artéria cerebral média, a gente precisa entender o local de irrigação dessa artéria, e é a principal artéria que sofre a lesão com os AVCs, né, a maior incidência de AVC ocorre na artéria cerebral média. Então, vamos lá. A artéria cerebral média, ela aqui está nessa imagem do corte sagital aqui do hemisfério cerebral, a gente pode observar na cor amarelada, alaranjada, que ela irriga toda a face externa do hemisfério cerebral, né? A parte mais lateral desse hemisfério cerebral, especialmente o lobo frontal, parietal e parte do lobo temporal. Quando a gente observa nessa imagem de corte transversal aqui, nessa figura, a gente então vai observar que por que o paciente vai apresentar como sinais e sintomas a hemiplegia contralateral e o predomínio vai ser braquiofacial? É porque a gente tem o local de irrigação referente à artéria cerebral média, lá no lobo frontal, lá no giro pré-central, assim como na artéria cerebral anterior, também vai acometer o giro pré-central, mas acomete a região relacionada ao homúnculo de Penfield, ou seja, a região que está relacionada à representação cortical do corpo é a face e o membro superior. Então, por isso que o predomínio vai ser braquiofacial, ou seja, o predomínio de comprometimentos vai ser na face e no braço, né, no membro superior. E vai ser contralateral, pela mesma explicação. Porque o tracto córtico espinal, que é um tracto motor, que nasce ali do giro pré-central, ele tem duas porções, a porção lateral, que vai decussar na pirâmide do bulbo e vai mudar de lado, né, em 80% dele vai descer até a medula espinal, trocando de lado, e apenas 20%, que é o tracto córtico-espinal, a porção anterior, vai descer ipsilateralmente. Então, por isso que o paciente com AVC, ele apresenta mais comprometimento sempre do lado oposto à lesão. Então, se a gente observar aqui nessa imagem de tomografia, né, que está evidente aqui uma lesão, uma necrose, uma isquemia importante, envolvendo a região de irrigação da artéria cerebral média à direita, esse paciente com certeza apresenta comprometimentos importantes de força muscular, envolvendo o hemicorpo esquerdo, né, ou seja, maior comprometimento é contralateral, e principalmente o membro superior e a face desse paciente está mais acometida em comparação ao membro inferior, por conta da representação cortical, né, do corpo nessa região que foi envolvida a isquemia. O paciente também vai apresentar uma hemianestesia contralateral, que vai acompanhar o quadro motor, ou seja, a ausência de sensibilidade, hemianestesia, ou a alteração da sensibilidade, a hemiparestesia, será contralateral e também o predomínio será na face e no membro superior, devido à localização dos tractos e à localização da irrigação, né, da artéria cerebral média no encéfalo. O paciente também vai apresentar afasia, ele pode apresentar, né, se assim tivermos uma lesão na artéria cerebral média. O que é a afasia? A afasia é um comprometimento da linguagem falada, então o paciente entende, mas ele não é capaz de falar, então ele terá uma afasia motora, então ele não é capaz de falar, mas ele entende perfeitamente o que se fala com ele só não é capaz de apresentar a linguagem falada. Por que o paciente vai ter afasia? Porque a região
responsável pela linguagem falada se localiza no lobo temporal, especificamente no giro frontal inferior. E tem comprometimento, né, como a gente viu, a artéria cerebral média irriga parte do lobo temporal e bem essa região chamada área de Broca é a região responsável pela linguagem falada. Então, o paciente ele pode apresentar alterações da fala quando apresentar um AVC de artéria cerebral média, assim como ele pode apresentar apraxia. Apraxia é perda da capacidade de sequenciamento do movimento. Então, o paciente perde a capacidade de entender como que se faz para passar de sentado para em pé, por exemplo. Ele tem dificuldade de sequenciar o movimento. Ele tem dificuldade na marcha, de sequenciar as fases da marcha. Por quê? Apraxia, né, ou seja, praxia é capacidade de sequenciar movimento, né, sequenciar tarefas. Apraxia, perda dessa capacidade. E a região que é responsável por esse sequenciamento também terá comprometimento quando o paciente tiver uma lesão de artéria cerebral média, porque a região responsável pelo sequenciamento do movimento é a região localizada na área motora secundária, bem localizada no lobo frontal, né? Então, especificamente a área motora suplementar e a área pré-motora é o local da área motora secundária. E a área motora secundária é responsável pelo sequenciamento do movimento. Então, se essas regiões apresentam isquemia por conta de um AVC, o paciente perde a capacidade de sequenciar o movimento. E a agnosia são também as alterações de sensibilidade. Então, o paciente pode apresentar uma esterognosia, que é a perda da capacidade de reconhecer objetos pelas mãos, com os olhos vendados. A região responsável por detectar as esterognosias se localiza na área somestésica secundária, localizada no lobo parietal, especificamente no lobo parietal superior. Então, também é uma região de isquemia quando se tem um AVC de artéria cerebral média. Então, a gente pode observar que a artéria cerebral média compromete bastante a funcionalidade do paciente. Então, como que fica essa marcha do paciente, né? A marcha atípica de um paciente com AVC, né? Então, o paciente, ele, na fase crônica, ele tende a desenvolver uma marcha do tipo espástica, né? Uma marcha que a gente fala que é uma marcha do tipo ceifante. Então, o paciente ceifa, ou seja, o paciente circunda, ele faz um semicírculo com esse membro inferior, né? Porque ele tem dificuldade de fazer a flexão do quadril. Ele tem geralmente ali uma plegia, uma paresia importante do músculo ilipsoas, né? Um outro motivo que ele ceifa é que ele aumenta muito a espasticidade, ou seja, né, apresenta ali uma espasticidade, um aumento de tônus muscular do tipo elástico, né, por conta da lesão de neurônio motor superior. Então, ele tem ali uma apresentação de uma espasticidade em extensão e uma espasticidade em adução desse membro inferior. Isso faz com que ele aumente bastante esse semicírculo, né? Então, o paciente tem um padrão maior ali de extensão desse membro inferior e o membro superior geralmente fica mais em um padrão de flexão, né? Então, ele vai apresentar ali um padrão mais de espasticidade do membro inferior em extensão e adução, com uma inversão, com flexão plantar desse tornozelo, e no membro superior, um padrão ali de comportamento, né, de postura muito mais em flexão, pelo aumento da hipertonia ali, então, ou seja, pelo aumento do tônus muscular, pela espasticidade do músculo bíceps braquial, principalmente, flexores de punho, flexores de mão, de dedos, adutores de polegar, e o paciente faz ainda um desvio na área importante, né? Então, por conta desse aumento de tônus muscular flexor de membro superior, o paciente faz esse, como a gente pode ver na imagem, né, esse padrão ali de comportamento motor bastante típico de um paciente com AVC, apresentando aí uma marcha do tipo ceifante. O paciente também tem muita dificuldade de tocar o pé, né, no solo,
como um todo. Então, na fase de apoio médio, ele apenas faz um apoio médio parcial, né? Ele toca apenas a borda lateral, a ponta do pé, que ele tem ali também uma plegia do músculo tibial anterior, ele tem muita dificuldade de fazer contato inicial da marcha, e todas as fases que o músculo tibial anterior é tão importante, né? Então, ele tem dificuldade nessas fases da marcha, o paciente apresenta passos curtos, porque ele é bastante instável, né? Então o equilíbrio dinâmico desse paciente é alterado, ele não tem facilidade em fazer descarga de peso desse hemicorpo mais comprometido, ele não confia, então ele não descarrega peso, ele não transfere o peso dele para esse lado mais comprometido. Isso faz com que ele arraste o pé no solo, ele faz uma inclinação de tronco para avançar, porque ele tem dificuldade desse membro inferior mais comprometido no avanço, pela plegia e pela espasticidade, e ele apresenta bastante dificuldade de apresentar ali um ritmo dessa marcha, né? Então, o ritmo dela, a cadência, né, envolvendo a passada do membro inferior menos comprometido com o membro inferior mais comprometido é bem assimétrica, né? Então, a hora que ele precisa fazer a descarga de peso, né, o apoio nesse membro inferior mais acometido, ele faz de uma forma muito rápida, parece até que claudica, né? Então, uma forma muito rápida dele passar o peso e logo ele volta para o membro inferior, né, fazendo mais tempo de apoio desse membro inferior menos acometido. Por conta também da lentidão que ele faz essa circundução, esse semicírculo, esse ceifa, né, a hora que ele ceifa esse membro inferior, ele tem bastante dificuldade de fazer de forma rápida por conta da espasticidade e da fraqueza muscular e a falta de equilíbrio dinâmico, né, a falta de confiança desse lado mais acometido. Agora falando da artéria cerebral posterior, né, então a artéria cerebral posterior, ela irriga a região do lobo occipital, parte interna do lobo temporal, mesencéfalo e tálamo. Então, a artéria cerebral posterior, ela não irriga a região de giro pré-central e giro pós-central. Então, essa hemiplegia e essa hemianestesia que aparece, né, na fase aguda desse paciente com lesão de artéria cerebral posterior é apenas transitória, né, porque todas as lesões, nós já aprendemos, todas as lesões agudas, né, que no período agudo das lesões encefálicas, o paciente faz depressão, né, de todos os seus estímulos, diminui por conta de uma forma protetora, né, então, todo paciente vai ter plegia, vai ter anestesia, vai diminuir vários estímulos, por conta de proteção, é somente uma fase aguda, por fase de edema, né? Passada essa fase de edema, essa fase aguda, o paciente não vai apresentar alteração de força muscular nem sensibilidade, porque a artéria cerebral posterior não irriga a região do homúnculo de Penfield, né, a representação do corpo no córtex cerebral, referente a membros superiores e inferiores, tronco, né, que é o giro pré e pós-central. Né? Então, essas áreas não são acometidas na lesão de artéria cerebral posterior. Né? E o que o paciente vai apresentar, então? Alteração visual, né, hemianopsia, então perda da visão de um olho, né? Agnosias visuais, então ele perde a capacidade de entender o que ele está olhando, então ele olha, por exemplo, para um controle remoto, ele enxerga esse controle remoto, mas ele não tem capacidade de identificar que é um controle remoto, né? Ele não consegue mais informar pela visão o que ele está enxergando, né? Os objetos que ele está enxergando. Ele pode ter alteração de fala, alteração dislexias, né, alterações auditivas, e ele vai apresentar a tal da síndrome talâmica, né, que são as síndromes dolorosas, porque a artéria cerebral posterior, ela irriga o tálamo, e o tálamo é onde está localizado o terceiro neurônio sensorial. Então, é ali que acontece a retransmissão das vias sensitivas para o córtex motor, para o córtex somestésico. Então, o tálamo, ele é uma importante área somestésica. E quando o paciente tem lesão no tálamo, o tálamo perde a capacidade de interpretação
das sensibilidades, né? Então, ele não consegue mais identificar o que que é uma sensação de vibração, uma sensação de pressão, uma sensação de temperatura, de dor, e ele só apenas consegue fazer a leitura da sensibilidade dolorosa. Então, todas as sensibilidades recebidas por esse paciente, sentidas por esse paciente, será codificada, será interpretada como dor. Então, o paciente tem uma dor que é chamada de dor lancinante, né? Uma dor que não para, uma dor intermitente, ela é contínua ao longo do dia e muito difícil de ser tratada, né, com medicação, fisioterapia, mas o paciente apresenta muita dor ao longo do seu processo aí de reabilitação. Bom, agora vamos para as atividades do aprender e a gente se vê. Até mais.